Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vem de Química, bebê! Eu sou o professor Matheus Narras e nessa aula daremos continuidade à playlist de equilíbrio iônico. Na aula passada falamos sobre o equilíbrio envolvendo um ácido e o equilíbrio iônico de uma base. Vimos como escrever as constantes de equilíbrio Ka e Kb, mas não chegamos a calcular essas constantes. O foco da nossa aula de hoje é esse. Se você já assistiu à aula de cálculos de constante de equilíbrio, não se esqueça, tudo é válido aqui também. Então a gente viu na aula de constante de equilíbrio, na aula de cálculo de constante de equilíbrio, como calcular essas constantes por meio de gráficos, porque os gráficos nos mostram as concentrações das substâncias do equilíbrio. Então a gente consegue calcular a constante de equilíbrio a partir de gráficos. Às vezes, no próprio enunciado do exercício, ele traz para a gente já todas as concentrações do equilíbrio, aí fica muito fácil a gente calcular a constante de equilíbrio. E também vimos, na aula de cálculo de constante, que é possível calcular constante de equilíbrio fazendo aquela tabelinha, a famosa tabelinha do equilíbrio, onde eu coloco na primeira linha a quantidade inicial das substâncias, depois, na linha de baixo, eu coloco quanto cada uma reage, para no final eu descobrir a concentração de cada substância no equilíbrio e assim calcular a constante. Como eu disse anteriormente, tudo isso ainda é válido aqui. Mas deve estar pensando, então professor, para que a gente vai ver mais uma aula de cálculo de constante? Meu foco não é agora calcular constante da forma anterior. Aquela forma a gente já viu, é só você revisar. O que eu quero mostrar para vocês agora é que existe uma lei em equilíbrio iônico chamada de lei da diluição de Oswald, que serve para você calcular constantes sem precisar se preocupar com a tabelinha. Ajuda muito a acelerar a resolução de exercícios e facilitar a sua vida. É o que a gente vai fazer nessa aula de hoje. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita, se inscreva agora, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos. E antes da aula, roda a vinheta! Para a gente começar a falar então da lei da diluição de Oswald, de como que a gente chega a essa equação que vai ajudar bastante no cálculo da constante Ki, é importante que você saiba que essa lei é uma lei que relaciona a constante de ionização de um ácido. Então vamos anotar aqui, ó. Essa lei ela relaciona a constante de ionização, que a gente chama de Ki, que para os ácidos a gente dá o nome Ka, não é mesmo? Então vamos anotar aqui. Ela relaciona a constante de ionização, no caso dos ácidos, que é o que a gente vai tratar aqui, com o alfa. Lembram o que é o alfa? Se você assistiu as playlists de ácidos lá na inorgânica, você vai lembrar. O alfa é o grau de ionização daquele ácido. O que é o grau de ionização? É a porcentagem de moléculas que ionizam, que quebram a ligação do H com o resto da substância, formando o H+. A gente sabe que os ácidos não ionizam 100% das suas moléculas. Às vezes uma parte ioniza e a outra não. E o alfa mede isso. E ainda relaciona a concentração em mol por litro desse ácido que foi preparado. Então, a lei da diluição de Oswald, vamos anotar aqui, concentração da substância, do ácido. A lei da diluição é uma lei que ela vai fazer com que você consiga calcular a constante de ionização do ácido se você souber a concentração da solução ácida e o grau de ionização daquele ácido. O grau de ionização, cada ácido tem o seu, não é mesmo? Já a concentração vai depender de quem preparou a solução. Então, constante de ionização, grau de ionização e concentração, eles se relacionam por uma lei chamada lei da diluição de Oswald, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou pegar aqui um ácido, vou escrever a equação de ionização do ácido para que a gente entenda, então, de fato, o que é essa lei. Vamos na sequência? Então, para mostrar a lei da diluição de Oswald para vocês, eu trago aqui a equação de ionização do ácido cianídrico, HCN. Veja, o HCN, quando entra em contato com a água, ele libera um H+, gerando H3O+, não é, que se junta com a água, a gente viu isso na aula anterior, e o íon negativo, que nesse caso é o Cn-.
Se eu pedisse para vocês escreverem a constante, a expressão da constante desse equilíbrio, qual constante vocês escreveriam? A constante de ionização de um ácido, que você pode chamar ou de Ki ou de Ka, concordam? Nesse caso eu vou chamar de Ki, tanto faz nesse caso aqui. Como que ficaria a expressão? Vou colocar aqui no cantinho. Ficaria concentração dos produtos, que são o H3O+, e o CN-, beleza? Dividido pela concentração dos reagentes, mas nesse caso eu não coloco a água. Lembra que a água não entra na expressão de constantes de equilíbrio, inclusive de ionização. Então aqui eu tenho a tal da constante Ki, concentração de H3O+, vezes CN- dividido pela concentração de HCN. Pessoal, se vocês tivessem um gráfico aqui que te desse a informação sobre a concentração do H+, do CN- e do HCN, ficaria fácil achar essa constante, concordam? Só que a gente não tem essas informações, a gente não sabe qual é o valor das concentrações no equilíbrio. Então, a gente não consegue calcular essa constante de um jeito muito fácil. Então, o que eu vou mostrar para vocês agora é como calcular essa constante por meio das informações que o exercício deu. Lembra que a constante, deixa eu descer um pouquinho aqui, ela relaciona tanto essa constante com a concentração e o grau de ionização do ácido. Então, vamos supor que esse ácido ele tenha uma concentração, a solução foi preparada com uma concentração que eu vou chamar aqui de M, mão, que é a concentração em mol por litro, e que ele tenha um grau de ionização alfa. Beleza? Vou deixar tudo em incógnita, sem colocar valores, porque a gente vai chegar a uma expressão, a gente vai chegar a uma conclusão aqui importante sobre essa relação. Okay? Deixa eu só subir um pouquinho aqui. Bom, quando a gente não tem as informações para substituir na expressão da constante, estão lembrados na nossa aula de equilíbrio químico que a gente monta a tal da tabelinha? O que é a tabelinha mesmo? A tabelinha ela vai nos mostrar qual é a quantidade, a concentração inicial das substâncias, o quanto reage dessas substâncias e o quanto sobra no equilíbrio dessas substâncias. Vamos lá então. Concordam comigo que inicialmente eu sei que a concentração de HCN é de mão? Essa é a concentração inicial, que a solução foi preparada. Eu preparei uma solução 1 mol por litro de HCN ou uma solução meio mol por litro, essa é a concentração inicial. Eu nem vou me preocupar com a água, vou até tirar ela aqui dos cálculos porque ela não entra na expressão. Então, lembrados que no início a gente nunca tem produto, então eu posso falar que a concentração de H+, e a de CN- no início é 0, beleza? Essa é a primeira linha já completa da nossa tabelinha, a famosa tabelinha do equilíbrio. Quanto reage dessas substâncias? Tá fácil, porque o grau de ionização nada mais é do que a porcentagem de moléculas que ionizam. Se eu tinha inicialmente uma concentração de M e, sei lá, reagiu e ionizou 20%, que é o grau de ionização, é só eu multiplicar 20% vezes M, não é? Então, a quantidade que reage aqui é o grau de ionização multiplicado pela concentração inicial. Esse é o tanto que reage, que ioniza de ácido cianídrico nessa reação. A gente também aprendeu na aula de tabelinha que todas as substâncias da linha do meio que reagem, elas reagem de modo proporcional aos seus coeficientes estequiométricos. Estão lembrados? Se aqui a proporção é de 1 para 1 para 1 para 1, é porque todos reagem igualmente. Então, aqui também vai reagir alfa vezes M, aqui também vai reagir alfa vezes N. Beleza? Então, vamos lá. Se eu tinha no início M e reagiu alfa vezes M, e aqui o HCN é um reagente, a gente subtrai, porque os reagentes são consumidos nas reações. Então, vai ficar aqui M menos alfa vezes M. Já do lado de lá, a gente tem produtos. Os produtos eles são produzidos, então a gente soma o valor inicial com quanto foi produzido. Mas era 0 no começo. Então, 0 mais alfa vezes M vai dar alfa vezes M aqui. Aqui também vai dar alfa vezes M. Acabamos de descobrir as concentrações das espécies no equilíbrio em função de M e de alfa vezes M. Agora a gente simplesmente vai pegar essas informações e jogar na expressão da constante. Vamos ver? Vai ficar assim, ó, Ki é igual.
Concentração do H3O+, a gente acabou de descobrir que no equilíbrio vale alfa vezes M, vezes concentração do CN- também vale alfa vezes M. Já a concentração de HCN no equilíbrio, a gente acabou de calcular pela tabelinha, vale M menos alfa vezes M. Beleza? Vamos resolver isso aqui? Vai ficar assim, ó. Deixa eu jogar aqui para frente, para a gente ter mais espaço. Cair, ele vai ficar igual ao quê? Alfa vezes alfa dá alfa quadrado. M vezes M dá M ao quadrado. Dividido por M menos alfa vezes M. M menos alfa vezes M, concordam que eu posso colocar o M em evidência? Que vai ficar M vezes 1 menos alfa. Agora eu consigo simplificar um dos M's, deixa eu cortar aqui ó, o M de cima, com o M de baixo, porque está tudo multiplicando agora. Os fatores estão multiplicando. Então eu vou chegar à conclusão que o KI ele é igual ao alfa ao quadrado vezes M sobre 1 menos alfa. Essa é a lei da diluição de Oswald. A relação que existe entre o KI, o alfa e o M está aí. Quando você souber o valor do alfa e do M, a concentração e o grau de ionização de um ácido, dá para você calcular a constante simplesmente substituindo nessa equação as informações que foram dadas. Outra coisa, se você tiver o KI e o alfa, você consegue achar o M, ou se você tiver o KI e o M, você consegue achar o valor do alfa. O que eu quero mostrar para vocês, só para finalizar essa parte, é o seguinte. Essa equação, essa lei da diluição, ela pode ser simplificada se você estiver falando de um eletrólito fraco. Se você estiver falando de um ácido fraco, no caso aqui, vou colocar aqui um eletrólito fraco, essa equação pode ser simplificada por quê? O que é um eletrólito fraco? É aquele eletrólito que tem um grau de ionização muito baixo, beleza? Quando um grau de ionização é muito baixo, o que acontece com o denominador dessa equação? Ele vai tender a 1. Porque quando você faz 1 menos alfa, 1 menos um número muito pequeno dá praticamente 1, concordam comigo? Então, para um eletrólito fraco, eu posso simplesmente escrever a equação como KI é igual a alfa quadrado vezes M dividido por 1. Mas dividido por 1 a gente não precisa nem colocar. E a gente simplifica a equação anterior. A equação KI é igual a alfa quadrado vezes M dividido por 1 menos alfa é para eletrólitos moderados e fortes. Mas quando o eletrólito é fraco, a gente pode excluir o denominador e deixar somente a parte de cima da equação para fazer o cálculo dessa constante. Essa é a lei da diluição de Oswald. Nada mais é do que uma relação entre a constante de ionização, o grau de ionização e a concentração em mol por litro daquela solução. Você consegue estabelecer essa relação através dessa equação. Lembrando que para eletrólitos fracos a equação é mais simples ainda, é só KI é igual a alfa quadrado vezes M. Enquanto para eletrólitos moderados, eletrólitos fortes, eu não posso excluir o denominador. Aí eu tenho que dividir o alfa quadrado vezes M por 1 menos alfa. Algo importante da gente pensar é o seguinte, as constantes de equilíbrio, como o próprio nome diz, são constantes, elas não variam. Na verdade, as constantes só variam com variação de temperatura. Vimos também isso na aula de deslocamento de equilíbrio químico, na playlist anterior. Se as constantes elas são fixas e eu tenho ali uma relação entre a constante, o alfa e o alfa e o m nessa equação são grandezas inversas. Para manter a constante, quando o alfa aumenta, o m tem que diminuir, ou vice-versa, não é mesmo? Então, olha que interessante, isso a gente não falava na aula de inorgânica. Quando você vai aumentando a concentração de um ácido, a tendência para a constante ficar constante é o grau de ionização daquele ácido ir diminuindo. E o contrário também. Quando você for diminuindo a concentração de um ácido numa solução, a tendência é o seu grau de ionização ir aumentando para que a constante KI ou Ka, nesse caso, permaneça sempre fixa. O que eu quero mostrar para vocês na próxima aula é que existem outras teorias de ácido diferentes da teoria de Arrhenius, que é o que a gente está acostumado a falar,
que é muito importante na aula ou em todos os aspectos que envolvem equilíbrio iônico. Então, se você curtiu essa aula, se te ajudou, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, curta o vídeo e eu te espero na nossa próxima aula. Até lá!